A noite de Halloween é muito esperada pelos moradores norte-americanos. Porém, em alguns anos, as noites de Halloween não são tão agradáveis assim, pois muitos crimes bárbaros foram registrados no Dia das Bruxas. Conheça agora o caso Chris Jenkins. Christopher Jenkins era um estudante universitário de 21 anos da Universidade de Minnesota, quando desapareceu na noite de Halloween de 2002. Falando um pouco sobre o Chris, ele era um rapaz de 21 anos que estava iniciando sua vida adulta e tudo estava indo muito bem com ele. Ele tinha vários amigos, ele era super querido, ele era um menino muito inteligente. Nessa época ele estava tentando conseguir um diploma de negócio na School of Management, que é basicamente uma escola de negócios da Universidade de Minnesota, e ele era um estudante de honra. Ele também foi 2 vezes capitão do time de lacrosse, e além disso ele já tinha marcado várias entrevistas de emprego para quando ele terminasse a faculdade. Porque nessa época ele estava quase terminando seu curso na faculdade, então ele já tinha ali as entrevistas de emprego que ele ia fazer. Então tudo ia muito bem na vida do Chris, até o Halloween de 2002. Naquela noite, por volta das 10h30, o Chris saiu de uma festa e foi a um bar chamado Lone Tree Bar, com a sua namorada, Ashley Rice, e com 3 amigos. Eles foram lá comemorar o Halloween em uma festa fantasia. Eles estavam lá em uma festa fantasia de Halloween, curtindo, bebendo um pouco, e pouco depois da meia-noite, o Chris foi expulso do bar. A história mais falada é que ele derramou bebida acidentalmente em suas calças e o segurança pensou que o Chris estava tão bêbado que ele tinha se urinado, então o segurança decidiu jogar ele para fora do bar. Depois que o Chris foi expulso, o segurança que ficava na porta do bar recebeu instruções para não deixar ele entrar novamente no bar. O segurança que expulsou o Chris do bar era um policial que estava de folga e fazendo um bico como segurança. Ele se chamava Michael Casey e é dito que ele conhecia a Ashley, a namorada do Chris. E é dito que a Ashley apresentou os dois ali no bar naquela noite e foi nesse momento que o Michael viu a calça do Chris. Então ele meio que arrumou essa desculpa para expulsar o Chris do bar. E por que é uma desculpa? Porque depois que o Chris foi expulso, o Michael ficou dando em cima da Ashley. E é dito que o Michael levou a Ashley embora naquela noite. Uma situação meio estranha aqui, né? O namorado dela foi expulso pelo segurança que ela conhecia e depois eles ficaram meio que flertando a noite inteira, a Ashley com esse segurança, com o Mike, depois que o Chris foi expulso do bar. E quando o Chris foi expulso, ele estava com uma fantasia de índio americano e essa fantasia não tinha bolsos e por isso ele tinha pedido para a namorada dele, para Ashley, para ela guardar a carteira dele, as chaves e também o celular dele dentro da bolsa dela. Além disso, aquela era uma noite muito gelada, estava 6 graus negativos e o casaco que ele tinha levado tinha ficado dentro do bar. Então ele foi jogado para fora do bar sem nada, só com a fantasia que ele estava no corpo e ele estava de carona com o amigo dele nesse dia. E os seguranças não deixaram ele voltar pro bar para falar com os amigos dele. E esse é outro ponto muito esquisito nessa história, porque se meu namorado é expulso de um bar por um segurança, eu obviamente iria embora na mesma hora junto com meu namorado. Então é muito estranho a Ashley ter ficado dentro do bar, ainda flertando com aquele policial, né, com o Mike, que expulsou o Chris da festa, sabendo que as coisas dele estavam dentro da bolsa dela e ele estava sozinho lá fora. E também os amigos dele, é muito estranho eles não terem ido ver o que tinha acontecido, deixou o cara lá sozinho no frio, sem celular, sem casaco, sem nada. Muito esquisito. E o que aconteceu após ele ser expulso do bar é um mistério. Existem vários relatos diferentes, mas dizem que o Chris foi embora a pé em direção à casa dele. De acordo com o segurança que ficava na porta do bar, o Chris saiu do bar e virou à esquerda em direção à Avenida Hennepin. Na manhã seguinte, em 1º de novembro, ele não foi encontrado em lugar nenhum. Ninguém conseguiu entrar em contato com ele, até porque ele estava sem seu celular quando foi visto pela última vez. Então a sua mãe e sua família começaram a se preocupar e entrar em contato com a polícia para registrar o desaparecimento do Chris. Mas basicamente a polícia disse que estava tudo bem, que a mãe dele precisava relaxar, porque eles não iriam fazer nada nas primeiras horas. Porque a polícia dizia que acreditava que o Chris tinha ido até uma ponte na Avenida Hennepin e depois decidiu ir para casa de algum amigo. Então a polícia tinha aquela teoria que tudo estava bem, que ele tinha apenas desviado o caminho dele e dormido na casa de algum amigo. Sua mãe obviamente falou que aquilo não fazia nenhum sentido e como a polícia não queria fazer nada, a família do Chris teve que organizar suas próprias buscas por ele, onde amigos, familiares, pessoas da faculdade e até mesmo times rivais de lacrosse se juntaram para tentar ajudar a encontrar o Chris. Eles revistaram a ponte que ficava na Avenida Hennepin e eles procuraram também em outras pontes próximas. Eles procuraram em riachos, em várias pontes, em vários lugares, mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma pista de onde ele estava. Então a família Jenkins decidiu contratar um investigador particular chamado Chuck Lachey. E a primeira coisa que o Chuck fez foi pegar as imagens de vigilância de uma câmera que tinha no Federal Reserve Bank.
Esse banco tinha 2 câmeras de segurança de frente para a ponte da Avenida Hennepin, que era onde a polícia tinha falado que achava que ele tinha ido após sair do bar. E esse de fato era o caminho mais rápido até a casa do Chris. Então o Chuck decidiu pegar aquelas câmeras de segurança para avaliar se realmente o Chris tinha passado por aquela ponte pela Avenida Hennepin. O Chuck conseguiu as imagens da noite do dia 31 de outubro e também da manhã de 1º de novembro, porém ele não encontrou nenhum sinal do Chris nas imagens. E as pessoas que trabalhavam com as câmeras do banco disseram que não tinha como o Chris ter passado por lá sem ser registrado nas câmeras do banco. Então ele realmente não passou por aquele local, porque não foi registrado na câmera, então ele não passou por lá. Quando os funcionários do bar em que ele estava na noite que ele desapareceu foram questionados, eles disseram que o Chris não tinha sido expulso do bar, que era mentira, e o dono do bar, logo em seguida, contratou um advogado e emitiu uma ordem de silêncio, dizendo que seus funcionários não poderiam falar com ninguém, a menos que o seu advogado estivesse junto. Quando Chuck questionou algumas testemunhas que estavam por perto do bar na noite do desaparecimento do Chris, várias pessoas disseram que viram 10 pessoas atacando uma única pessoa não identificada, em frente a um restaurante, nas primeiras horas do dia 1º de novembro. Ainda não tem como saber se essa pessoa que foi atacada era ou não o Chris, mas isso de fato aconteceu próximo do horário em que ele foi expulso do bar. Então aquelas testemunhas tinham visto uma pessoa ser atacada em frente a um restaurante. A polícia continuava se negando a ajudar nas buscas da família Jenkins e então eles decidiram contratar também uma unidade de cães farejadores, cães muito bem treinados para auxiliar nas buscas de pessoas desaparecidas. E uma coisa estranha é que os policiais também nunca chamaram Michael Casey para ser interrogado, o cara que tinha expulsado o Chris do bar. E os policiais falaram que não tinham chamado ele para ser interrogado porque o Mike tinha esposa e filhos, então os policiais disseram que não queriam perturbar ou separar uma família. Porque se ele fosse interrogado pela polícia, com certeza a esposa dele ficaria sabendo que ele deu carona pra Ashley naquela noite, que ele expulsou o Chris do bar e também que ele ficou ali flertando com a Ashley. Então os policiais falaram que como ele era um cara de família, né, ele tinha a família dele, então não podia interrogar ele pra não criar problemas na família. Entre os dias 7 e 8 de novembro, 2 cães trabalharam separados. Então um cachorro foi levado até o bar no dia 7 de novembro e outro cachorro foi levado no dia 8 de novembro. E ambos rastrearam o cheiro do Chris na entrada do bar até o restaurante, onde algumas testemunhas tinham visto alguém ser agredido. E depois rastrearam o cheiro dele até um estacionamento lá perto. E então, próximo dessa área, foi encontrado penas, pedaços de barbante vermelho e sangue. Era muito provável que o barbante vermelho e as penas encontradas tinham saído da fantasia do Chris, porque ele estava vestido de índio. E quando a família do Chris levou todas essas evidências encontradas para a polícia, eles simplesmente descartaram todas as evidências e se negaram a fazer qualquer teste para identificar se todas aquelas penas encontradas e também o sangue encontrado no chão pertencia ao Chris ou não. Então, mesmo com todos esses esforços da família Jenkins, a polícia não ajudou em nada, não fez nenhum teste e no fim, nenhuma pista do Chris foi encontrado além dessas penas e desse sangue. Até que no dia 27 de fevereiro de 2003, o corpo do Chris foi finalmente encontrado flutuando no rio Mississippi. Ele estava embaixo de uma ponte que era uma avenida. Ele ainda estava vestido com sua fantasia de Halloween e ficou preso nos galhos de uma árvore, localizada ao lado da represa de Upper Anthony Falls. Quando o Chris foi encontrado, ele estava com cabelos loiros presos na sua mão,